projeto de reestruturação da Curva da Jurema tem gerado grande repercussão. A Prefeitura de Vitória anunciou um investimento de 5 milhões de reais para a revitalização da orla, que inclui reparos na ciclovia e a mudança no fluxo de trânsito. Capixabas têm apontado que, com as mudanças, o estilo de vida do público que antes ali frequentava foi alterado. O uso de caixas de isopor, por exemplo, agora é proibido nas áreas de quiosques, que são à vista do novo condomínio de luxo ali sendo construído. Para conversar conosco sobre como projetos como este contribuem para o processo de gentrificação, o Reverso UFS recebe hoje a professora e geógrafa Paula Favarato. Seja bem-vinda, Paula. Para começar, eu já queria que você explicasse para a gente, de forma resumida, o que é o projeto de gentrificação. Oi, pessoal, tudo certo? Prazer enorme falar com vocês. Gentrificação é um processo comumente associado ao processo de urbanização, propriamente dito. A cidade cresce, normalmente cresce desordenada, porque somos, na maior parte delas, cidades espontâneas, e esses espaços são ocupados de maneira muito irregular, de maneira muito diferenciada, ou seja, eles são criados de uma forma espontânea, conforme o próprio crescimento urbano. Num determinado momento, esses espaços, primeiramente criados, passam por obras de melhoria no aspecto físico, porque a palavra gentrificação vem de aburguesamento de áreas. Então, quando você repara um processo de construção, reforma ou reestruturação de qualquer tipo de espaço, principalmente dentro de cidades, de forma que ele atenda a um público de classe socioeconômica a mais, ou seja, um público mais privilegiado de recursos financeiros, essas obras são caracterizadas dentro do processo que a gente chama de gentrificação, que é um aburguesamento, é um melhoramento do espaço para atender a esse público. Então ele fica mais bonito, ele fica mais estilizado, ele fica mais atrativo, portanto fica também mais comercial e mais caro. E em 2020, a cidade de Vitória ela foi classificada como metrópole pelo IBGE. E essa classificação pressupõe que a capital tem alguma influência social, econômica ou política sobre as demais cidades da região, e presume que haja maior visibilidade, o que pode atrair investimentos financeiros, como você acabou de citar. A mudança na classificação ela pode mexer no desenvolvimento urbano e contribuir para o processo de gentrificação? Algum tipo de tendência de intensificação desse processo nas grandes cidades? Com certeza absoluta. A partir do momento que você se torna uma metrópole, você se torna, como você mesmo citou, mais atrativa para as áreas ao redor, ou seja, você exerce mais polarização sobre os espaços circunvizinhos e você atrai mais investimento, ou seja, você atrai tanto um público específico, como os investimentos advindos dele para aquele lugar. Então, como eu tenho uma circulação maior de pessoas de poder aquisitivo mais elevado, o espaço vai responder a isso. Dentro da geografia, a gente costuma dizer que o espaço reproduz as características socioeconômicas do público que o procura. Como a visibilidade de Vitória tende a crescer, o que é um processo super justificável, porque a gente começou a nossa urbanização depois de São Paulo e Rio de Janeiro, nós temos aí uma urbanização num processo muito recente, sermos elevados à condição de metrópole nos traz essa centralidade da procura desse público. E o espaço vai responder se valorizando, se estruturando de maneira mais bonita, mais interessante e mais atrativa. Então, eu diria que é uma consequência direta do processo de metropolização e que há uma tendência, sim, disso se tornar cada vez visível, inclusive em outros lugares da capital e da região metropolitana. E o espaço, a curva da Jurema, no caso, tem respondido com a implementação de aulas de beach tênis e canoa havaiana ao redor, além da reforma dos quiosques, por exemplo. É tudo muito diferente da imagem que o capixaba já tinha da praia de antes, que era um lugar acessível. Como que a gentrificação ela contribui para o processo de não pertencimento de grupos que antes frequentavam a praia? Então, vamos num ponto interessante. O que é um lugar? Um lugar se caracteriza por uma relação de afetividade, de vínculo emocional que o indivíduo tem com o meio. A Curva da Jurema, historicamente, era uma praia preferencialmente frequentada pelas pessoas que moravam em regiões mais periféricas, de menor poder aquisitivo, até pela posição geográfica dela, mais perto desses bairros ocupados por essa população. Então, por isso a ideia e o imaginário do capixaba de uma Curva da Jurema com aspecto mais popular. Aí o que acontece? A partir do momento que eu tenho essas obras de gentrificação, eu atraio um público diferente, de um poder aquisitivo maior que vai poder consumir nessas regiões. As atividades que você citou, por exemplo, a canoa havaiana e o beach tênis, eles vêm como consequência da circulação desse público de poder aquisitivo maior nesse tipo de espaço.
Na verdade, não são uma causa, eu enxergo mais como uma consequência. Se eu tenho um público consumidor frequentando esses lugares em maior intensidade, é natural que outras atividades paralelas apareçam nesse mesmo espaço. E aí, essa relação de pertencimento com o público que originalmente frequentava essa área, ele vai se perdendo. Por quê? Porque as atividades que estão sendo desenvolvidas ali, elas giram em torno de um gasto, de um investimento financeiro maior. A partir do momento que esse público não consegue cumprir a esse papel de consumidor, ele vai sendo sutilmente, ou às vezes não necessariamente, empurrado para áreas mais distantes. Então, sim, isso repercute diretamente na situação geral do pertencimento. A curva passa a pertencer a um outro público. E as obras de reurbanização da Curva da Jurema, elas fazem parte de um plano de investimento da Prefeitura de Vitória de cerca de R$ 1 bilhão até o ano de 2024. E aí no plano estão previstas também obras para a região de São Pedro, da Rua da Lama e de uma praça em Jardim Camburi. A gente quer saber que se, de modo geral, as mudanças, mudanças como essas visam a garantir mais acessibilidade, como diz a própria Prefeitura. Nesse caso, obras de revitalização, elas influenciam na gentrificação ou é diferente a revitalização de uma praça para o que está acontecendo agora na Curva da Jurema? Eu encaro em termos práticos que são processos distintos, eles podem caminhar juntos sim. As obras que você citou aí, da melhoria na gestão do trânsito, no investimento nas ciclovias, nos reparos, nas reformas e revitalizações de praça, são obras de urbanismo. O objetivo delas é atender a um público como um todo, porque a gente está falando de um espaço público, inclusive de vivência coletiva. Então, isso a gente chama de urbanismo, que é a melhora para uma funcionabilidade mais prática, para uma revitalização no sentido do belo também, por que não dizer? Mas o objetivo é ficar numa linha de raciocínio de um espaço mais funcional. Se esse espaço se valorizar, pode ser que ele seja preterido por um público de classe socioeconômica mais elevada. Aí você tem a gentrificação, que é um processo distinto. Então, são processos separados? Sim, com certeza. Um é para deixar mais funcional e o outro é para deixar economicamente mais atrativo. Pode ser que o primeiro influencie no segundo? Sim, desde que esse espaço mude a característica do grupo ocupante. Mais uma vez, a área urbana sempre vai, assim como todos os espaços, reproduzir as características do público que o ocupa. Então, não é necessariamente uma reforma de praça ou uma melhoria de ciclovia que vai gerar um processo de gentrificação. Se esse espaço tiver um caráter econômico, e ele se tornar aburguesado, aí sim, mas a gente precisa entender como duas linhas de raciocínio distintas, diferentes. E só mais uma pergunta agora para a gente encerrar. Em quais outros lugares do Brasil a gente pode observar esse processo? Se já aconteceu, se está acontecendo ainda? Olha só, a gentrificação no Brasil é um processo muito antigo. No começo do século XX, o Rio de Janeiro passou por um processo de gentrificação, porque sendo a capital, especificamente o estado da Guanabara, ele precisava ficar com áreas de capital, mais bonito, mais bem estruturado. Então, os antigos cortiços, eles foram demolidos para dar origem a um Rio de Janeiro mais belo. A consequência disso, isso influenciou diretamente na criação das favelas cariocas. Então, a gente observa a gentrificação no Brasil desde o começo do século XX. Em cidades cujo processo de metropolização é mais antigo, aí vamos falar de Belo Horizonte, vamos falar de São Paulo, isso já existe há um bom tempo. Aqui no Espírito Santo, a marca registrada é um pouco mais atrasada, um pouco mais defasada, porque o nosso crescimento de cidade também foi um pouco mais atrasado, né? O êxodo rural que deu origem ao processo de surgimento das cidades aqui no Espírito Santo, especificamente na Grande Vitória, ele é pós-década de 70. Mas esse mesmo fenômeno você encontra em todas as áreas urbanas do Brasil. Quanto mais procurada, mais gentrificada. E o interessante desse processo, para a gente amarrar, é que a gentrificação ela movimenta muito dinheiro. Ela é muito positiva para a economia. Então, nesse ponto de vista, a gente levanta aí um aspecto de circulação de capital maior. Só que ela é uma ferramenta que pode gerar, em contrapartida, uma segregação espacial. Eu acho que é isso que a gente está trabalhando aqui, a linha de raciocínio de que o espaço vai ser ocupado e pertencido por quem pode consumi-lo. A gente queria te agradecer, Paula, pela presença. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Esse foi o Reverso UFES. Até a próxima. Prazer.